Dá para ter sucesso, crescer e continuar sendo acolhedora? Dá. Eu sou a Adriana Gomes, esse é o Mais Que o Cargo e hoje eu tô trazendo uma pessoa que também é Adriana Alves, que é uma pessoa inspiradora de mercado, que me foi apresentada como uma pessoa, você precisa entrevistar ela. Então hoje ela está aqui para compartilhar com a gente. Oi, Dri, tudo bem? Tudo bem, prazer, Adri. Prazer, todo muito meu. Bom, muito bom. Então, Adri, eu tô conhecendo hoje, a gente já conversou um pouquinho aqui, daí a gente se empolgou tanto que a gente falou, vamos entrar na entrevista? Porque senão a gente vai falar tudo antes dela, né? Tem que ter surpresas, Tem que ter surpresa. Se apresenta para as pessoas um pouquinho, por favor. Boa. Bom, eu sou Adriana Alves, tenho 45 anos, sou mãe da Alicia e da Olivia, parceira do Max. Sou de São Paulo, mais especificamente da Zona Leste de São Paulo. Apesar de hoje já estar muito privilegiada, e é um pouco da história que eu conto sempre, né? E dos porquês de eu ser essa pessoa, né? Que dizem que é uma liderança mais inclusiva dentro desses lugares tão hostis, né? Que a gente vê hoje. Então, sim, né? Eu não estou mais na Zona Leste, mas eu tenho isso, né? Toda a vivência que eu levo para minha carreira e para minha vida toda. Do mundo corporativo, sou dele, sei lá, desde 1900 bolinha, mais de 25 anos trabalhando no mercado. E algumas coisas mudaram ao longo desses últimos meses que eu também vou contar para você. Oba! Muito bem, vamos lá para as nossas perguntinhas? Vamos. Quer sortear a primeira? Quero. Vamos ver. Aqui. Eu mostro Pode pra você. ler. Não, pode ler. Que legado você quer deixar? Ó, gostei. Já começamos assim. Gostei. Eu acho que o legado é todo dia, né? Mas se um dia eu deixar de existir, vou deixar de existir aqui nessa vida, óbvio, eu quero pelo menos plantar a sementinha sobre como que a gente faz para desconstruir os espaços tão homogêneos, né? Então a gente está falando de uma cidade que é São Paulo, que é totalmente a bolha da bolha do Brasil. Começa daí, né? Então, às vezes eu vou pro interior ou pro meio ali de alguns estados do Brasil, eu falo, gente, como a gente aqui já é privilegiado e nem sabe, né? Então, é desmistificar um pouco o que é o Brasil, né, a partir desse olhar nosso, né, de São Paulo, ou mesmo do olhar tão da branquitude, porque é interessante, quando eu falo de legado, é que eu vivi os dois universos, eu vivo esses dois universos o tempo todo, então eu vivo no meio da branquitude o tempo todo, né, eu sempre fui a única nesses espaços, do corporativo principalmente, mas eu sou de um lugar nada privilegiado. Então eu consigo transitar muito bem nesses dois mundos e consigo dialogar muito bem com isso. Então eu converso com CEOs, mas eu converso com as pessoas que foram contratadas para estágio e que vieram do mesmo lugar que eu vim e que atravessam a cidade para estar ali. Então eu entendo elas. Talvez o meu legado é fazer justamente essa ponte, né? De trazer para essa alta liderança que vive em bolha, que tem um mundo de oportunidades na outra ponta e que talvez ele até contrate, mas ele não conhece. Que adianta contratar se você não conhece? Que é justamente o que eu sempre falo. As pessoas estão adoecendo nos espaços de trabalho por falta de diálogo, comunicação, as relações já estão individualizadas. E quando você põe diversidade nesses espaços, fica ainda mais truncado, porque ninguém quer acessar a dor, a ferida, né? Porque a branquitude, ela sabe de certa forma que há um problema gigantesco no Brasil, mas ninguém quer tocar no assunto. E quando a gente fala de mercado de trabalho, é pior ainda. Vamos contratar, mas ninguém quer saber, sabe, o que está por trás dessa contratação, quem são essas pessoas, né? Quais são as habilidades, o que tem a ser desenvolvido nelas. Então tem relações ali para serem o que eu construídas. Preciso me adaptar para fazer aquela pessoa se sentir bem-vinda e pertencendo. E não o contrário, né? Não o contrário, a reparação
tá também aí do seu privilégio ser usado como uma responsabilidade de fazer diferente. E quando eu falo isso, não é falar apontando o dedo e falando de culpa, mas é trazer o privilégio para o palco e usá-lo como uma responsabilidade individual. Não é como é que você, privilegiado, e eu já sou, eu estou fazendo a diferença nesses lugares. Perfeito. Então eu quero deixar esse legado de fazer essa ponte entre esses mundos que não se falam. Perfeito. Vamos para a próxima? Vou pegar a primeira aqui, vamos ver. Bom. Do que você tem medo? Eu tenho medo das incertezas, sabe, da vida. Eu tenho medo, assim, muito forte, e eu trato isso na terapia, que é o medo da morte. Eu tenho muito medo da morte, mas mais do que eu própria morrer, é deixar as minhas filhas, ou, sabe, perder o controle. Porque, cara, elas dependem de mim. Tudo bem que tem meu marido, mas dependem de mim muito, né? E aí se tem uma doencinha ali com elas também, tem muita coisa a ver com a falta do meu controle. Porque talvez a doença é a única coisa que a gente não controla. Né? Então isso eu fico bem abalado. O resto eu sou um trator. Né? Tem problema, eu encaro, eu vou... Com medo mesmo. Isso. Com medo. Mas quando chega uma doença, alguma coisa assim que está relacionado à falta da saúde ou o medo do perder, aí eu fico assim bem mal. Eu tive um chefe, acho que eu já falei isso aqui, que me ensinou a seguinte frase: eu não sou destemida, eu sou corajosa. Destemida é a ausência do medo. E eu tenho medo pra caramba. Também. Cada entrevista minha que vai começar aqui me dá... mas eu vou com medo mesmo. Né? Isso, a diferença é essa, você tem o medo e enfrenta, né? Dizer que não tem medo é ilusão. Não. Você, puxa mais um. Deixa eu pegar essa aqui. O que você não quer que eu saiba sobre você... Essa primeira pergunta que veio no meu curso de coaching em Berkeley, que eu fiz, né, um curso intensivo, 6 meses de coaching, quando você ia se apresentar. A primeira pergunta, hein? O que você não quer que eu saiba sobre você? E também tem a ver com a vulnerabilidade, pra caramba, né? E eu tenho isso, assim, por mais que eu fale, né, que eu tenho meus erros lá, no fim das contas, e nós mulheres temos muito esforço, a gente precisa sempre provar que a gente é muito boa, né? Então, no dia a dia a gente passa as perrengues e tal, mas a gente sempre precisa provar um pouco mais. E aí, quando é mulher negra, então é mais ainda, sabe? Então tem as camadas. E eu fui uma criança criada muito pelo meu pai, mais pelo meu pai. Minha mãe não era mais de boa, assim, mas meu pai sempre fez eu ser muito perfeita. Eu trato isso em terapia também. E assim, muito a imagem, sabe? Muito a imagem. Então, porque eu entendo ele, porque foi uma maneira, lá nos anos 80, imagina, né? Eu era uma criança dos anos 80, nasci em 79, então essa minha primeira infância na escola, eu estudei numa escola particular, e aí ele precisava me adaptar a esse mundo. E aí ele sempre falava... Ai, prende esse cabelo, tá perfumada, que não sei o que lá. E isso eu percebo até hoje, assim, que eu tenho um grande problema em estar mais, sabe, relaxada. Então talvez seja isso, já tô falando. Pronto. Então essa parte do relaxa, né, tá de boa. Eu comecei a melhorar isso, acessei muito essa minha ancestralidade, muito forte de uns 5 anos pra cá, espiritualidade... A parte estética, né? 4 anos atrás eu tinha o cabelo alisadaço. Então, tudo isso foi uma desconstrução interna que eu tive que provar pra mim e olhar no espelho e falar, eu gosto dessa Adriana. Foi bem difícil eu gostar de mim, né? Porque imagina, com 40 anos você começa... é esse seu cabelo? 40 anos depois. Minha mãe alisou meu cabelo quando eu tinha 7 anos. Então, eu nem sabia que cabelo eu tinha durante... a vida toda. Então foi difícil eu me aceitar esteticamente, foi difícil ser mais leve, ainda é difícil, né? Porque o mundo te pede muito essa perfeição, né? Um saco isso. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, gente, tá tudo bem da gente errar, tá tudo bem de, sabe, vamos... Porque como eu sei que eu preciso desconstruir isso,
todo dia eu sei que eu tenho esse porém, entendeu? Que veio dessa minha infância, muito tendo que ser forjada em tudo. E aí, eu sei que eu tenho, eu já trouxe pra consciência isso, mas eu tenho esse dilema de vida. Eu ainda tenho, sabia, também um pouco disso, porque assim, sou uma mulher negra parda também alisei o cabelo, fiz a transição faz 8 anos. Parei de alisar também e tal. Mas essa coisa da gente ter que estar arrumada continua. Porque se eu tô desarrumada, a pessoa acha que eu sou funcionária. Isso, acha que eu sou, assim, a gente de privilégio, mora num prédio onde não sei o quê, tem uma casa no condomínio XPTO, né? Há muito pouco tempo uma pessoa virou pra mim e falou assim, fecha as portas aí que eu vi uma pessoa na tua casa. É minha tia. Preta. Olha. Não sei, não sei o que, quem que tava na tua casa. Então, assim, ainda sinto essa pressão por estar arrumada, por estar, né? É por isso. E na minha família, a mulher preta tem que sair de casa arrumada. Não, né? E é isso, eu entendo. E o arrumada é o cabelo assim. Isso. A minha mãe, que é negra, também aprendeu isso, ela falava assim, ela faz assim e afina o nariz. Exato. Quando era pequena, faz assim e afina o nariz. Tanto é que eu era elogiada na minha família, porque eu tinha esse traços. Fenótipo, eu falava, eu ouvia assim, ai, a Adriana é tão... ela tem os traços finos, né? E eu recebia isso como elogio a vida inteira. Então você vai, né? Então eu quero chegar mais perto disso possível. Eu não quero me identificar comigo mesma. É quando você fala, eu preciso saber quem eu sou, porque tem esse vazio e não tem como você fingir ser alguém, não dá. E quando eu quebro isso, eu falo, uau, e agora? Como é que eu vou lidar comigo mesma? E aí foi quando eu também precisei me acostumar comigo. E aí essa perfeição, né? Minha mãe até pouco tempo atrás falou, ai, Adriana, ela viu uma foto minha no WhatsApp, no meu perfil, e ela falou assim, ai, Adriana, você tá tão bonita, mas seu cabelo não tá um pouco embaraçado? Então, você vê, é uma época, são pessoas que viveram uma época que eles precisavam se afastar da negritude. Perfeito. Né, para serem aceitos. Vamos para a última perguntinha? O que as pessoas pensam sobre você que não é verdade? Nossa, tão bem profundas as perguntas para você. Né? E eu gosto. Eu fico aqui até amanhã filosofando. Acham que eu também não tenho medo, né? Acham que eu sou... Porque tem essa coisa de você estar ligada a lugares de poder, né? Então eu falei, sempre falo, eu hackeei esse sistema, furei um monte de bolhas e me coloquei e agora eu falo. Antes eu não falava, porque eu não tinha privilégio para falar sobre coisas incômodas, né? Sobre tudo que acontece no corporativo, nesses espaços de trabalho, hoje eu falo. Mas eu só falo porque agora eu posso falar. Mas mesmo assim, as pessoas acham que eu sou muito poderosa. Eu não sou. Eu sou qualquer pessoa, como qualquer outra mulher, que também tem medos, né? Que tem suas fragilidades, que tem perrengue pra caramba. Então, eu acho que é isso. Assim, fora outras coisas também, né? Do dia a dia, que... Adri, estamos chegando quase no fim. Vou pedir para você contar aqui uma história de algum momento marcante, definidor da sua vida ou carreira. Um momento que virou uma chavinha, que despertou alguma coisa. Boa, eu tenho 2, assim, um bem antigo e um de agora. Deixa eu ver, há 23 anos atrás, eu tinha meus 20 e poucos, assim, eu tava desempregada. Eu lembro que eu tinha saído de uma empresa, fiquei desempregada. Eu sou a mais velha, né, de irmãos e tal, e eu lembro que meus pais são separados desde que eu tenho 12 anos, então sempre foi minha mãe e eu, meus 2 irmãos, né, e eu sempre a mais velha, aquela coisa meio de assumir quase que essa carga, né, dessa responsabilidade, mesmo com 12. E aí, beleza, eu lembro que eu trabalhei numa empresa, fui demitida, e eu comecei a procurar, assim, loucamente outras oportunidades, aquela coisa de mandar currículo ainda, né, tal. E aí eu fui chamada para uma entrevista para ser, eu tinha 23 anos, para ser supervisora administrativa de uma empresa alemã que estava vindo para cá abrir uma filial.
E aí me chamaram para entrevista, eu fiz uma entrevista com o alemão mesmo, e naquela época eu já estava fazendo inglês, tá? Eu queria fazer inglês desde pequena, sabe? Eu sempre pedi pro meu pai, ele me colocou numas escolas de inglês e tal, mas era inglês arranhado ainda, e aí esse cara, o alemão, que era o country manager, né, que ele viria pro Brasil para abrir essa filial da empresa, me entrevistou em inglês, aquele inglês com sotaque alemão, e eu assim, tipo, o que tá falando? Eu sempre conto essa história, na verdade, mas é uma história bonita e talvez eu chore, não sei se eu vou chorar, porque eu sempre a gente acolhe choro, se eu sou chorona, então fique à vontade. E aí ele conversando comigo e tal, e ele falou assim, você tem passaporte, né? Porque se você for uma das selecionadas, você vai ter que ir no mês que vem para a Alemanha, a gente tem um encontro anual em Düsseldorf, blá blá blá. Eu, não, mas eu posso buscar e tal, posso ir atrás. E aí eu fui para casa, eu falei, putz, é muito fora da minha realidade estar nessa posição, era uma posição, de certa forma, liderança, 23 anos, né? Supervisora para mim era uau! Uhum. E aí fui para casa meio que, não vai dar. Né? É muito pra mim, muito pra minha realidade. E aí, 15 dias depois, eu tô na cozinha ali da casa da minha mãe, toca meu telefone, um tijolinho assim na época, e era ele. E aí ele falando assim, oi, tudo bom, Adriana? Aqui é o Vlad, Popesco, como você lá? Queria te dizer ele em inglês. Blá, 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 blá. E aí eu, oi? Você tá falando que eu fui escolhida? Ele você foi escolhido e mês que vem você tá indo pra Alemanha e tal, pra participar do encontro do mundo todo e blá blá blá. E aí eu desligo aquele telefone e aí eu lembro que foi muito foda, assim, foi muito emocionante, porque foi a primeira porta muito boa que se abriu pra mim dentro de uma empresa. E aí, trabalho lá por um tempo, né? Foi muito bonito, assim, trabalhei e aprendi muito com eles. Acho que os alemães têm muito a ensinar nesse mundo corporativo, assim, eles são mais, né, pragmáticos. Sim. Eu aprendi muito com eles. E aí, beleza, isso lá atrás. Corta, vem pro ano de 2023. Tô lá no LinkedIn, hoje eu sou LinkedIn Top Voice, blá, blá, blá e tal. E aí, me chamam no privado lá do LinkedIn. E é ele. E aí ele fala assim, oi Adriana, tudo bom? Como é bonito, como eu tô feliz de te ver hoje, né? Do quanto você conquistou e tal. Como você tá potente. Começou a me elogiar. E aí veio toda uma retrospectiva de vida pra mim. E aí eu falo pra ele, falei, Vlad, eu é que te agradeço, né, por tudo que você me fez, e inclusive a oportunidade que você me abriu, você acreditou, né? E aí ele fala, não, mas eu nunca duvidei de que você era muito boa, né? Eu nunca duvidei de você. E aí é muito louco, porque eu, de certa forma, duvidei. Sim. Né? Eu não acreditava por conta de mil outras questões, né, sociais, raciais, óbvio, mas ele viu uma oportunidade em mim. E aí ele volta 20 anos depois para me falar que ele nunca duvidou de mim. E eu sempre conto essa história, porque por isso que eu me emociono, porque tem tanta Adriana esperando oportunidade igual essa. E só foi essas oportunidades que fizeram chegar até aqui, né? Então é muito louco. Quanta gente precisa de oportunidade como essa? E tem gente talentosa, gente muito boa, mas que tem que ser desenvolvida, tem que ser acolhida. Esse movimento de você aí se adapta a nós todos não é saudável. Vamos fazê-lo ser pertencente a esse espaço, porque é uma reparação, né, da sociedade em relação a muitas pessoas. Então não é a gente que tem que se adaptar ao outro, é todo mundo na pluralidade tentando entender uns aos outros, né? E acho que mais recentemente eu também fiz o meu desligamento, né? Eu pedi meu desligamento de um banco de investimento, onde eu tinha um cargo muito importante lá e tal, e eu decidi sair de lá. Saí, pedi meu desligamento e foi um ato de coragem, sim, assim, porque foi a primeira vez que eu saio de um ambiente seguro, né, e com estabilidade financeira, e com conta para pagar, com filhas, com tudo, mas eu falo, não tô me sentindo bem aqui, eu vou pedir para sair, né, e eu saio sem nem saber para onde ir, mas eu falei, eu sei que aqui dentro de mim eu tô fazendo a coisa certa.
E aí eu fico esses meses todos tentando entender o que eu vou fazer da vida, quais são os meus próximos passos, tentando entender até o que eu não queria mais. E muita gente não entendeu esse meu movimento, né? Como assim? Não, mas você precisa... E tem uma coisa assim, mas você podia, porque você é representação de... Você precisa estar. Eu falei, não, mas não estar ali. Eu posso fazer o mesmo e muito maior de outras formas. E nem quero adoecer assim, né? Eu quero fazer muito mais saudavelmente. Então eu faço esse ato de coragem, assim. E nessas horas, por alguns momentos, eu falei, será que eu fiz a coisa certa? Mas eu olhava pra dentro e falava, eu fiz sim. E aí hoje, por isso que é uma notícia super fresquinha, né? Essa semana eu fui convidada para ser a nova diretora executiva do Pacto Global da ONU para Pessoas, Governança e Integridade. Então, eu assumo uma cadeira C-Level do Pacto Global da ONU Brasil para fazer a diferença também, né? Então, é isso, sim. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Você também falando um pouco de você ali nos bastidores. Sim. Não tem problema da gente parar, observar e tomar igual um jogo de xadrez. A gente precisa desses momentos, mas saber para onde não ir. Sim. Isso é o mais importante. Exatamente. Eu até fiz recentemente, assim, tá no meu caderninho, o que eu não tô disposta a aceitar. É isso. E aí o resto vem. Quando você fala um não, eu falo isso sempre, porque é isso que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu falo um não e outros vários sims abrem-se. É isso que eu tenho feito. Nossa, maravilhosa. Amei. E fico até com uma sensação boa com relação a mim e ao meu futuro, assim, sabe? Porque a gente estava conversando, a gente tomou decisões corajosas, mais ou menos na mesma época aqui, né? De trocar uma coisa muito bem vista, certa, de status, de poder, né? Muito lindo ver você indo e se dando bem e conquistando esse espaço. Lindo, não tô querendo terminar. Eu enrolando aqui pra terminar. Pra gente finalizar, que recado você gostaria de deixar pras pessoas? Eu acho que não tenho medo de conhecer o outro, não tenho medo de conhecer quem é diferente de você, não tenha medo de acessar, sabe, o que te incomoda. Porque eu sempre digo, né, as diferenças, elas trazem para nós, escancaram os nossos privilégios, né? Então, todas as pessoas muito privilegiadas, elas querem se manter naquela zona de conforto. E o diferente a ela incomoda muito, porque ela acessa, às vezes, até prazeres que ela não quer acessar, porque tem os padrões da sociedade, prazeres, incômodos, vai precisar refletir, vai precisar estudar mais, né? Várias questões que essas pessoas estão ali quietinhas na zona de conforto que elas não querem acessar. Mas eu sempre digo, esse desconforto, esse incômodo é construtivo. Então, aprenda com o diferente, aprenda com o novo. Até porque nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, sobrinhos, seja lá o que for, eles estão chegando diferente. E se a gente também não começar a pensar diferente, eles vão passar por cima e a gente vai ficar para trás. Eu não quero ser aquelas tiazinha, sabe, que não sabe de nada e que não tá acompanhando o mundo. Então vamos aprender com as diferenças, mesmo que a gente ache que há um incômodo. O incômodo constrói, o incômodo ele renova, ele evolui. Então, para ser melhor, eu preciso aprender com o outro, senão eu não saio do lugar. É isso. Maravilhosa. Amei te conhecer. Obrigada. Pra ser sua amiga. Já somos. Gostei muito. Obrigada, parabéns pelo impacto que você tem trazido, pelos pensamentos, pelas provocações. Obrigada mesmo. Foi um prazerzão. Gostei muito. Gente, gostaram muito também. Curtam, compartilhem. Sigam a Adri, que é uma influenciadora hoje, que faz palestra, que leva esse recado e que agora vai ser a nossa representante também no Pacto Global da ONU, que eu fico muito feliz. Gostou? Compartilha, curte, manda sugestões e até o próximo.